Nos dias atuais existe uma sobrecarga tão grande que deixa coisas necessárias de lado, mesmo nos dias atuais existe uma sobrecarga tão grande que deixamos coisas necessárias de lado, até mesmo um simples lavar de louça. Eu sou Cássio Nascimento, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vindo a mais um vídeo dele. Hoje parece, mas não é sobre lavar louça. Hoje vou falar sobre uma questão que vem me incomodando, não pela questão de eu estar passando por isso, mas sim pela questão de eu ver pessoas passando por isso, que é a sobrecarga emocional, a sobrecarga de diversas coisas. E realmente a gente achar que está fazendo as coisas corretamente, ou até mesmo de estar fazendo as coisas, mas na verdade não. A gente só está juntando mais entulho, mais coisa suja que precisa ser arrumada, precisa ser lavada. Vou criar uma situação aqui. Você no seu trabalho escuta uma palavra torta, uma palavra que você não gostaria de ter escutado, sei lá, do seu superior, do seu colega de trabalho, de alguma coisa do gênero, e você, tipo, deixa passar e não comenta nada. Isso acontece uma, duas, três, quatro, 30 vezes. E isso vai te gerando uma sobrecarga. Você realmente percebe que as coisas não estão como deveriam ser e percebe o quanto o seu trabalho começou a te sobrecarregar. É basicamente sobre isso. A gente prefere deixar as coisas se acumularem, se prefere deixar as coisas ficarem num patamar muito ruim pra gente, ao ponto de deixar de lado e esquecer realmente do que pegar essa situação e tratar. Se a partir do primeiro momento você tivesse, sei lá, agendado uma reunião ou conversado com o superior do seu superior, falando, não, eu queria conversar com tal pessoa porque aconteceu uma situação que eu não gostei muito. Ponto, você não queimou a pessoa, nem se queimou e assim você consegue sua reunião. E às vezes o colega de trabalho tem que ser na mesma situação. A gente esquece isso não só no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, casamento, família, amizades, dia a dia, mercado, inúmeras coisas acontece isso. Por que eu usei a analogia de louça suja na pia, né? Porque eu criei falei, né, nessa analogia de louça na pia. Você já percebeu que quando você coloca uma louça para lavar na pia, se você não lava ela no mesmo instante, aquilo ali começa a virar uma bola de neve? Começa a crescer, 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 ao ponto de parecer um monstro do Lago Ness saindo das águas e aquilo tudo está dentro da sua pia? Isso também é a mesma coisa das nossas emoções. Coisas que a gente não gosta, a gente tem que externalizar, seja num psicólogo, num profissional capacitado para isso, seja com pessoas próximas, pessoas que querem o nosso bem, pessoas nas quais a gente confia ou acha que confia. E cara, isso de gravar em alguns momentos da minha vida
em alguns momentos, até mesmo dessa jornada que eu estou gravando todos os dias, postando todos os dias, ele me parece um pouco a louça na pia. Eu acabo levando isso como um fardo, levando isso como algo que eu preciso, tenho necessidade, tenho a obrigação de fazer. Ah! A gente precisa, de uma certa maneira, entender melhor como essas coisas estão acontecendo com a gente. A gente precisa, sim, da ajuda de um profissional, mas a gente precisa ter pessoas de confiança ao nosso redor. Pessoas das quais a gente possa parar, sei lá, 10, 20 minutos da nossa vida, conversar com elas e realmente ter um momento, sabe, de, não digo de esvaziar, mas realmente começar a lavar um pouquinho dessa louça suja, sabe? E em outras situações também nós precisamos de uma de uma certa maneira ter, não digo hábito, mas ter a clareza de realmente repassar para as pessoas que de alguma forma geraram essa louça uma conversa sincera, sabe? Realmente conseguir trazer para perto sem às vezes afrontar, sem às vezes deixar triste, sem às vezes deixar de uma maneira que as coisas não ocorram como gostaríamos, do ponto de vista mais simples, de às vezes gerar um atrito, e sim de uma maneira de realmente a gente estar se abrindo com aquela pessoa, falando realmente de uma maneira mais clara que o que ela fez não foi do nosso agrado. E isso não faz mal. Isso não faz mal de maneira alguma. Isso até nos ajuda a, a ter uma percepção diferente do mundo. A quem sabe até mesmo entender o mundo como ele realmente é. E a gente às vezes nem percebe o quanto a gente procrastina as coisas, deixa de lado as nossas emoções e ignora sentimentos, ignora sinais que estamos tendo. A gente tem que, de uma maneira, ser mais solícito com nós mesmos, vamos dizer assim. A gente precisa ter em nós um, um momento, quem sabe até melhor, ter conosco ali dias mais leves, momentos mais leves, viver de uma maneira mais leve. E a gente nem percebe o quanto de peso, o quanto de louça ali, literalmente, a gente ainda precisa lavar. Porque a gente prefere guardar as coisas pra gente do que se abrir com uma pessoa ou se abrir com o nosso cônjuge ao ponto de ele falar a visão dele, falar o ponto de vista dele e a gente se sentir mal com isso, se sentir ferido com isso, se sentir realmente muito mal com isso. A gente não entende corretamente o que isso é e as coisas deveriam mudar. A gente deveria ser um pouquinho menos dodói, literalmente menos dodói e aceitar as dificuldades de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais simples, quem sabe até mesmo de uma maneira mais original assim, mais tentando ser realmente uma pessoa plena, ao ponto de esse tipo de coisa a gente já não criar uma pilha emocional na gente
e sim de uma maneira que isso torne as coisas simples, porque a gente complica muita coisa que tem solução, e uma solução muito simples. Até o próximo vídeo.